E se eu te dissesse que existe um som capaz de manifestar os seus maiores desejos? E detalhe, você mesmo pode fazê-lo durante 55 segundos para começar a ver outra realidade diante dos seus olhos. Não acredita? Eu vou explicar como funciona. E nesse vídeo mesmo, você pode começar a ouvir esse som, essa vibração ancestral, que você pode fazer com a sua garganta, em voz alta, notando a diferença instantaneamente. Esse som não é um mantra decorado nem uma técnica da moda. É um código oculto, transmitido em silêncio pelos antigos mestres. Uma vibração que não se aprende, se lembra, porque ela não vem de fora. Ela nasce dentro de você. Durante milênios, ela foi escondida, protegida por símbolos, metáforas e rituais que apenas os iniciados sabiam interpretar. Mas agora, a verdade começa a emergir, porque você está pronto para ouvir. Civilizações como o Egito, a Suméria, a Índia Védica e a Grécia Antiga tratavam o som como algo sagrado, não como uma metáfora poética, mas como uma tecnologia de criação. Um som correto, entoado com presença e intenção, era capaz de reorganizar o corpo, expandir a consciência e transformar a realidade física. Eles sabiam que o som não é apenas algo que se escuta com os ouvidos. É algo que atravessa a pele, penetra nas células e ressoa no campo invisível que molda tudo ao nosso redor. Hoje, a ciência começa a provar o que os antigos já praticavam sem nenhum equipamento. A vibração muda o estado do corpo, afeta a mente e altera o campo eletromagnético ao nosso redor. Mas o que acontece quando essa vibração não vem de um aparelho externo, e sim da sua própria voz, do seu próprio centro energético? A resposta é simples: você deixa de ser espectador da realidade e passa a moldá-la com a própria presença. Agora você vai entender por que esse som foi mantido em segredo. Porque ele representa liberdade, e liberdade para quem lucra com o medo é sempre uma ameaça. Alguns templos antigos ainda têm paredes que parecem vivas. Se você fala baixinho em certos cantos, o som se espalha como mágica. Mas não é mágica, é intenção. Isso foi construído assim de propósito. Os antigos sabiam o que estavam fazendo. Cada palavra, cada sílaba, cada som que saía da boca deles tinha um motivo. Nada era dito só por dizer. Eles usavam o som como uma ferramenta real, uma chave, e não precisava ser um som alto nem bonito, só precisava ser verdadeiro, um som que nascia de dentro, com presença. Quando isso acontecia, coisas impressionantes começavam a mudar. O corpo sentia, a água reagia, o ar ao redor ficava mais leve e até as emoções negativas sumiam. O mais incrível? A mente saía do piloto automático e entrava em um estado mais calmo, mais claro, mais consciente. Era como se o som abrisse uma porta invisível, uma ponte entre o que a gente vê e o que a gente sente, entre o mundo físico e o mundo sutil. Por isso, os sábios da antiguidade não falavam muito, eles vibravam. A energia deles fazia efeito só de estarem presentes. Em vez de remédios, eles usavam cantos e repetições sagradas para curar. Sons que realmente mudavam as coisas. Na filosofia hermética, isso se chama o princípio da vibração. Tudo vibra, tudo pulsa, nada está parado. E o som é uma das formas mais puras dessa vibração. Quando você fala com intenção, sua voz não para nos seus lábios. Ela vai além. Ela entra no ambiente, atravessa as camadas invisíveis do mundo e reorganiza o que estava bloqueado. Quando você fala com presença, o som quebra padrões de medo, escassez, dúvida, não por mágica, mas porque vibra diferente. Mas aqui vem o ponto mais importante. Esse som especial, esse que transforma, foi escondido. Tirado dos textos, distorcido nas traduções, trocado por palavras vazias que não fazem nada. E por quê? Porque esse som liberta. Um ser humano que sabe usar esse som com verdade se torna livre. Ele não precisa mais de regras impostas, não precisa seguir sistemas,
porque ele passa a comandar sua própria energia, sua própria realidade. E num mundo que foi construído para manter todo mundo preso, isso é um problema. Foi assim que tudo começou a ser esquecido. As palavras perderam força. As pessoas continuaram falando, mas sem presença, sem energia, só repetindo o que escutaram. E quando você fala sem consciência, sua frequência enfraquece. Por isso, tanta gente vive cansada, travada, perdida, mesmo tentando fazer tudo certo. Mas aqui está a boa notícia. Esse som ainda existe. Ele nunca foi destruído, só foi escondido, enterrado debaixo de muito barulho, distrações e mentiras. Mas ele está voltando. Talvez você ainda não saiba qual é esse som, mas seu corpo sabe. Sua energia sente, porque ele mora dentro de você. E agora chegou a hora de ativar isso de novo. E agora a revelação. O som é eu sou. 2 palavras, simples, mas poderosas. E se esse som ainda existe, por que quase ninguém fala mais sobre ele? Porque ele foi calado, e não foi por acaso. Isso foi feito de propósito. Foi uma das estratégias mais eficazes já criadas para desconectar as pessoas da própria força interior. O que antes era sagrado passou a ser tratado como algo sem importância. O que antes era uma ciência vibracional virou coisa de místico, algo que muitos riram ou ignoraram. Com o tempo, esse som foi tirado dos rituais, das escolas, das músicas, das orações e até da memória das pessoas. Mas os verdadeiros iniciados sabiam o que ele fazia. Eles conheciam o poder escondido ali. Não era qualquer som. Era um som que acendia uma chama dentro do peito, um fogo que não machuca, mas desperta. Esse fogo mudava tudo, fazia o corpo lembrar que é mais do que carne, fazia a alma lembrar de onde veio. Por isso ele precisou ser escondido, porque qualquer pessoa que realmente entoasse esse som com intenção, mesmo por alguns segundos, jamais voltaria a ser a mesma. Era como acordar de um longo sono. Esse som era usado em rituais secretos no Antigo Egito, nos templos da deusa Sekhmet. Não havia música nem instrumentos. Tudo acontecia no silêncio. Até que, num momento exato, esse som era dito, com o coração. E quando ele era pronunciado, algo acontecia por dentro. Era como se todas as dúvidas, os medos, as culpas, os apegos se quebrassem de uma vez. Os antigos não chamavam isso de cura. Eles chamavam de lembrança, porque a alma nunca esteve doente. Ela só havia esquecido quem era. E quando ela lembrava, tudo mudava. O corpo ganhava força, a mente clareava, o espírito se erguia. Eles tinham uma frase que repetiam entre si: aquele que se lembra, comanda. Porque lembrar não era apenas pensar. Era sentir profundamente, a ponto de transformar. Quem lembrava da própria origem não precisava mais pedir nada. Ele se tornava uma presença firme, com uma autoridade que não impõe, mas que vibra. Não para controlar os outros, mas para se controlar. Sua energia, seu tempo, sua vida. Mas aí veio a queda. Não foi uma guerra. Não foi uma tragédia, foi uma distração silenciosa. Vieram as ideias bonitas sem alma, os rituais vazios, a fé repetida sem verdade. O som original, aquele que despertava, foi sumindo das vozes humanas. E quando isso aconteceu, começou uma era de desconexão. A espiritualidade virou só uma ideia. O corpo passou a ser visto como máquina. A alma virou um termo bonito, mas sem sentido real. As palavras continuaram, mas já não vibravam nada. As pessoas falavam de fé, mas sentiam medo. Pediam por luz, mas carregavam dúvida. O som verdadeiro, aquele que transformava, não encontrava mais espaço. Mas, e aqui está a parte mais importante, ele nunca foi destruído. Nunca. Ele só se escondeu. E ele se recolheu em uma parte profunda da sua energia, onde nenhuma palavra decorada consegue alcançar. Ele está dentro do seu silêncio mais sincero.
naquele momento em que você sente, mesmo sem saber explicar, que existe algo a mais. Esse som nunca desapareceu, ele apenas adormeceu e agora, aos poucos, está acordando. Primeiro, como um incômodo leve, uma inquietação, depois como um chamado, até que, de repente, ele volta, claro, vivo, pronto para ser entoado de novo. Quando esse som desperta dentro de você, tudo muda, não há retorno. Uma lembrança antiga começa a emergir, não como um pensamento, mas como uma sensação viva. Uma presença silenciosa toma espaço dentro do seu corpo, e com ela vem a reorganização. Emoções pesadas se dissolvem, ruídos internos perdem força, e o que parecia confuso começa a clarear. Esse som não é apenas um despertador espiritual, ele é um catalisador, reconectando você à sua essência, realinhando o que estava disperso. A experiência não chega como teoria ou explicação. Ela se manifesta como percepção direta. Esse som tem um nome e, quando pronunciado com consciência, ele altera o ambiente à sua volta. Mas, mais do que isso, ele revela algo que sempre esteve aí. Um código vibracional adormecido no centro do seu ser. Não se trata de repetir algo externo, mas de reconhecer algo interno. Esse som não é decorado, ele é lembrado. E o nome dele é Eu Sou, mas não no sentido cotidiano de identidade superficial, como eu sou ansioso ou eu sou cansado. Essas expressões vêm da mente fragmentada. O Eu Sou verdadeiro é outra coisa. É um som sagrado, uma frequência de origem. Ele liga você diretamente à fonte, o campo criador que sustenta todas as coisas. Quando entoado com presença, ele não apenas descreve, ele ativa. Essa ativação reorganiza seu campo. O barulho da mente cede espaço a uma consciência mais estável. Não é emoção nem pensamento, é um estado vibracional. Seu corpo responde, seu campo magnético muda, a ansiedade perde força, a tensão se dissolve. Surge uma quietude, que não é ausência de movimento, mas presença total. A ciência começa a captar fragmentos disso. Pesquisas mostram como palavras intencionais alteram o campo eletromagnético do coração. E entre todas elas, nenhuma vibra com tanta potência quanto Eu Sou. Porque esse som não constrói algo novo, ele desperta uma frequência original, uma memória que o tempo não apagou, apenas encobriu. Agora atenção, mas essa prática não é apenas uma técnica isolada, é parte de um código mais amplo, um mapa vibracional que foi deixado por civilizações ancestrais, como legado para os que desejassem lembrar. O som é só o começo. A verdadeira transformação acontece quando você alinha intenção, presença e conhecimento oculto. E se você deseja ativar isso por completo, precisa conhecer o manual mais poderoso já criado para despertar sua energia criadora, o seu Eu Superior. Não é um livro comum, é um grimório vibracional, fundamentado nos princípios das leis herméticas, nos ensinamentos de Thoth e nos segredos das tábuas de esmeralda. Dentro dele estão reunidas práticas espirituais esquecidas, técnicas de manifestação energética e ativações diárias que reprogramam seu campo vibracional em menos de 7 dias. Você não precisa mais buscar respostas fora. Precisa apenas aprender como vibrar corretamente, e esse manual te ensina exatamente isso. A transformar vibração em realidade. Não com promessas vazias, mas com instruções diretas que tocam o núcleo do seu ser. Se aplicar apenas uma parte, você sentirá a diferença. O universo não responde à ansiedade, ele responde à coerência vibracional. E esse é o seu guia. O acesso está no primeiro comentário fixado. Desça a tela, adquira agora enquanto ainda está disponível e inicie a prática mais importante da sua vida: manifestar o que já é seu por direito.
Mas prepare-se, depois de acessar o manual, você nunca mais conseguirá vibrar baixo sem perceber, porque o despertar, uma vez iniciado, não pode ser desfeito. Agora, voltando ao passado, Thoth já dizia: a palavra é a ponte entre o invisível e o real. O que você afirma com verdade, você manifesta, não só energeticamente, mas biologicamente. Seu tom de voz afeta a água que circula em seu corpo, a comunicação entre suas células, até seus genes. Por isso, não basta repetir. O som precisa emergir do centro da sua presença. Muitos erram aqui. Repetem o "eu sou" com urgência, esperando que algo externo aconteça. Mas não é a fala que move o universo, é a vibração por trás dela. O alinhamento entre palavra, sentimento e energia é o que transforma o som em ponte, e essa ponte leva você de volta à sua origem. Não a sua história pessoal, mas a sua verdade essencial. O tempo de entoação importa. 55 segundos não são arbitrários. É o intervalo mínimo para que a vibração comece a penetrar os níveis mais sutis do seu campo. Durante esse tempo, a mente resiste, tenta distrair, racionalizar. Mas, se você sustenta, algo se abre, o corpo aquece, a respiração muda, a vibração se espalha. E então acontece o reconhecimento. Você não está mais dizendo uma palavra. Você é a palavra. Essa é a chave. O "eu sou" não é um mantra para repetir, é uma frequência para habitar. Quando você entra nesse estado com verdade, ativa uma inteligência esquecida. E com ela, o poder de criar com intenção, de viver com presença, de comandar sua própria frequência, sem precisar pedir permissão ao mundo. É a partir deste ponto que o verdadeiro poder começa a se manifestar. Porque o som "eu sou" não atua de forma isolada. Ele prepara, ele abre o campo, ele sintoniza a frequência necessária para algo maior acontecer. E é exatamente por isso que, entre todos os ensinamentos atribuídos a Thoth, este é considerado o mais perigoso. Não por ser destrutivo, mas porque revela demais. Revela aquilo que as estruturas externas não conseguem controlar, o seu próprio poder. A questão dos 55 segundos vai muito além de misticismo. Para os desavisados, parece apenas um número simbólico, como tantos outros que circulam em tradições esotéricas. Mas esse tempo tem fundamento preciso. A ciência começa agora a alcançar com suas medições aquilo que os iniciados sabiam há milênios apenas pela experiência direta. O som sustentado reorganiza o campo, e o corpo é o primeiro a perceber. Quando uma frequência é mantida por aproximadamente 1 minuto, os sistemas internos entram em ressonância, e o que antes era desarmonia começa a se alinhar. Esse estado tem um nome: coerência. É quando o coração, a mente e o corpo passam a vibrar em uníssono. A ansiedade dá lugar ao centramento. O sistema nervoso sai do modo de alerta e começa a operar em segurança. A regeneração, antes bloqueada, é autorizada. O coração desacelera. A respiração se equilibra e o corpo, como um templo que reconhece o som do sacerdote, começa a responder com ordem, equilíbrio e descanso. É nesse momento que o nervo vago, o elo entre cérebro, coração e intestino, é ativado, e com ele uma nova bioquímica se instala: dopamina, serotonina e um silêncio interior que não depende de circunstâncias externas. Por isso, insistimos nos 55 segundos, não como fórmula mágica, mas como tempo mínimo para a vibração penetrar as camadas superficiais e alcançar o núcleo do ser. Nos primeiros instantes, a mente tenta dominar, mas se a frequência é sustentada, algo cede. A resistência dá lugar à fluidez. O som não permanece apenas nos ouvidos, ele ecoa pelos ossos, atravessa as células, se espalha pelo campo. As ondas cerebrais mudam. O padrão agitado do pensamento linear cede espaço para frequências mais sutis. E então surgem as ondas gama.
estados de meditação profunda, insight e conexão pura. Essa clareza não é um esforço mental, é uma lucidez que emana do corpo como um saber antigo que retorna. A sensação não é de entender algo novo, mas de finalmente lembrar o que sempre esteve ali. É quando o som deixa de ser repetição e se torna verdade encarnada. Toth compreendia isso. Ele sabia que a repetição consciente não é uma técnica, é um ritual vibracional, um mecanismo de transição entre o visível e o invisível. O som, quando sustentado com intenção, não apenas toca, ele transforma. Talvez 55 segundos pareçam pouco, mas experimente vivê-los com presença absoluta. Você vai perceber que esse intervalo, por menor que pareça, carrega o potencial de reordenar desajustes que você carrega há anos. Porque o que ativa a transformação não é a duração do som, é a profundidade da entrega. Quando há verdade, o campo responde, e responde rápido. O som reorganiza não só pensamentos, mas memória celular, identidade energética, ritmo cardíaco, impulso vital. É tecnologia espiritual na prática. E os antigos sabiam disso. Eles não usavam relógios, usavam o corpo como instrumento de medida. Sentiam o instante exato em que a frequência mudava, quando o portal se abria, quando o espaço interno estava pronto para receber. Não era sobre entoar, era sobre atravessar. Porque quando a vibração atravessa você, ela atravessa também a realidade. A mudança começa dentro, mas o que está fora inevitavelmente sente o impacto. É aqui que entramos no ponto mais delicado, porque reorganizar o corpo já é um ato revolucionário, mas reorganizar a realidade, isso desafia estruturas, desafia sistemas. Por isso o som Eu Sol foi silenciado, porque quando entoado com verdade, ele não apenas desperta sua cura, ele ativa sua soberania. E soberania é tudo o que tentaram apagar da sua memória. E agora você está prestes a tocar isso com a própria voz. Esse som rompe estruturas. Estruturas criadas para manter você desconectado não resistem a uma vibração que restaura sua origem. Imagine se cada ser humano soubesse que, ao sustentar a frequência certa por apenas 55 segundos, poderia acessar sua energia sem intermediários, dogmas ou rituais. O que aconteceria com os sistemas baseados em culpa, medo e submissão? Eles ruiriam, porque esse som lembra quem você é, não como teoria, mas como presença viva no corpo. E é por isso que foi ocultado por tanto tempo. Toth não o escondeu por egoísmo, mas por proteção. Sabia que nas mãos erradas, esse som poderia ser distorcido. Por isso, codificou-o em símbolos, mitos e geometrias, para que só os verdadeiramente prontos o acessassem. Esse som dissolve o véu da ilusão, o espiritual, o emocional, o mental e o social. Ele quebra a lógica da escassez e da carência, porque ao entoá-lo com intenção, você não suplica, você vibra. E quem vibra, manifesta. Esse é o som mais perigoso porque liberta, porque encerra a dependência e rompe o controle. Nenhum império resiste à vibração autêntica de seres despertos. Nenhum sistema baseado em medo sobrevive onde há presença. E é por isso que nunca te contaram isso dessa forma. Porque não é conveniente que você descubra que a sua voz, alinhada à sua verdade, tem mais poder do que qualquer decreto externo. Toth deixou pistas. Todas apontam para um mesmo lugar. O despertar não é conquista, é retorno. O som não entrega algo novo, ele relembra. Ativa o que já vive em você, esperando apenas que você assuma sua vibração com coragem. Quando isso acontece, o universo muda de linguagem. Ele não responde mais com resistência, porque você parou de vibrar em conflito. Ele ecoa aquilo que você sustenta. Verdade. E verdade não grita, ela ressoa. Agora não se trata mais de entender. Se trata de praticar, de viver o som.
Chegou o momento de entoar por 55 segundos. Sente-se com a coluna desperta. Inspire profundamente 3 vezes. A primeira, limpando o ruído. A segunda, criando espaço. A terceira, empurrando para fora o que não vibra com sua essência. Toque o centro do peito com a mão direita. É ali que a palavra nasce. E é dali que você vai vibrar. Não repita de forma automática. Diga "eu sou", como se o próprio universo estivesse falando através de você. Cada ciclo com 5 segundos. Faça 11 ciclos. Apenas isso. 11 vibrações. 55 segundos. E não espere efeitos espetaculares, porque o mais poderoso costuma ser sutil. A vibração age onde a mente não alcança, e mesmo que pareça que nada aconteceu, confie. Seu campo reconhece e responde. Quando terminar, fique em silêncio. Sinta. Permita que a energia se assente. Talvez perceba uma calma diferente, não a do cansaço, mas do reencontro. Como se a sua vibração dissesse: agora eu me lembro. Porque o milagre não está no que se vê, mas no que se deixa de esquecer. Eu sou é mais do que uma afirmação, é uma assinatura vibracional, o nome que sua alma reconhece como origem. E agora que você se lembra, não há mais como viver como antes, porque quando o campo muda, tudo muda. As pessoas reagem diferente, os ambientes mudam, as sincronicidades se revelam. Não porque o mundo externo mudou, mas porque você parou de vibrar como quem busca e começou a vibrar como quem já é. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu sou a memória viva. Assim, ativamos juntos um campo coletivo de reconexão. E se quiser apoiar esse canal, há um link de contribuição no primeiro comentário fixado. Mas não saia do vídeo ainda. Um conteúdo bônus te espera. Um vídeo sobre como abrir portais vibracionais no seu corpo, usando apenas 2 dedos. É real, ele está na tela agora. Clique e eu te encontro lá.